Nas mais diversas culturas, a figura do Homem de Ferro emerge das brumas do passado, um ser enigmático envolto em lendas e mistérios. Gigante ou humanoide, a figura impõe respeito, evoca o medo ancestral e fascina a imaginação popular, tal qual o Saci Pererê e o Curupira povoam nossos contos. Mas quem é esse ser feito de metal? De onde vem essa lenda? E o que ela revela sobre nós mesmos? Neste ensaio, vamos explorar a lenda do Homem de Ferro, mergulhando em suas origens, simbolismo e impacto na cultura popular. Desde as antigas forjas, comparáveis às antigas senzalas, até os contos sussurrados à beira da fogueira, o Homem de Ferro nos convida a refletir sobre nossa relação com o desconhecido, como o boitatá que ronda os campos. Ao longo dos séculos, o Homem de Ferro tem sido retratado de diversas maneiras, cada uma refletindo as ansiedades e aspirações da época, assim como o nosso folclore se transforma com o passar do tempo. As raízes da lenda do Homem de Ferro se perdem no tempo, entrelaçadas com a descoberta e o domínio do metal. Para os povos antigos, a manipulação do ferro era vista com admiração e temor, como quem desvenda os segredos da floresta amazônica. O ferreiro, com sua habilidade de transformar o minério bruto em ferramentas e armas, era visto como um mago. Seria ele um deus ferreiro, um espírito guardião das minas, ou uma criatura nascida do próprio metal incandescente? Nas narrativas mitológicas, encontramos ecos do Homem de Ferro em figuras como Hefesto e Thor, que transcendem o tempo e o espaço. Em muitas sociedades, o ferreiro ocupava um lugar de destaque, comparável aos mestres da capoeira em nossa cultura. Detentor de um conhecimento quase mágico, ele transformava o metal bruto em instrumentos essenciais para a vida cotidiana, da agricultura à guerra, assim como os artesãos do Nordeste transformam o barro em peças de arte. A forja, local de trabalho do ferreiro, era vista como um local mágico, onde o fogo e o metal se combinavam para gerar objetos poderosos, como se a força da natureza se concentrasse ali. O som ritmado do martelo batendo no ferro incandescente, as faíscas voando, o calor intenso e a figura suada do ferreiro, tudo contribuía para criar uma atmosfera de mistério e poder, como um ritual ancestral. As histórias sobre ferreiros lendários, capazes de forjar armas mágicas ou de realizar proezas sobre-humanas, alimentavam a imaginação popular, da mesma forma que as histórias do boto cor-de-rosa encantam os ribeirinhos. Na Europa medieval, o Homem de Ferro aparece em diversas lendas e folclores, assumindo diferentes formas e características, como as diversas faces do nosso Saci. Em algumas histórias, ele é um gigante de ferro, guardião de tesouros ou de lugares sagrados, tal qual o boitatá protege as matas. Em outras, é um cavaleiro amaldiçoado, condenado a vagar eternamente revestido em sua armadura metálica, uma figura trágica como a Yara que atrai os homens para a morte. Independentemente da forma, o Homem de Ferro evoca uma mistura de medo e respeito. Ele representa o poder da natureza, a força indomável e a inexorabilidade do destino, assim como as cachoeiras e os rios amazônicos nos impressionam e amedrontam. Em algumas regiões da Alemanha, por exemplo, conta-se a lenda do Homem de Ferro de Brandemburgo, um gigante que aterrorizava os viajantes, uma figura tão assustadora quanto o Curupira que assombra os caçadores. A figura do Homem de Ferro não se limita a um único significado, assim como a nossa cultura é rica em diversidade. O Homem de Ferro pode ser um protetor ou um destruidor, um guardião ou um monstro. Como a força da natureza, ele pode ser tanto benéfico quanto implacável. Em algumas culturas, é visto como um protetor benevolente, guardião de cidades ou florestas. Sua força sobre-humana o torna um defensor invencível contra as forças do mal. Em outros casos, assume características monstruosas, tornando-se uma criatura a ser temida.
A lenda do Homem de Ferro também carrega um forte simbolismo, assim como os rituais indígenas são repletos de significado. O ferro, material resistente e durável, representa a força, a resistência e a imortalidade, qualidades admiradas em todas as culturas. Já o fogo, elemento presente na forja e na criação do metal, simboliza a transformação, a purificação e a energia vital, como o sol que renasce a cada manhã. A combinação desses elementos na figura do Homem de Ferro evoca a ideia de um ser superior, capaz de transcender os limites da condição humana, um ser que transcende a nossa própria mortalidade. Ele representa a busca pela imortalidade, pela força inabalável e pela capacidade de moldar o mundo à sua volta, um desejo presente em todos nós. A figura do Homem de Ferro nos convida a refletir sobre nossa própria natureza, sobre a dualidade entre nossa fragilidade e nossa capacidade de superação, assim como a natureza nos ensina sobre a vida e a morte. Com a chegada dos portugueses ao Brasil no século XVI, a lenda do Homem de Ferro atravessou o Atlântico. Aqui, ela se misturou com as crenças indígenas e africanas, mostrando a riqueza do sincretismo religioso brasileiro. Nas lendas afro-brasileiras, encontramos a figura do Homem de Ferro associada a Ogum, um exemplo da fusão entre crenças. Essas adaptações da lenda demonstram a capacidade do folclore de se transformar. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, a lenda do Homem de Ferro continuou a se adaptar, incorporando novos elementos e significados, assim como a nossa própria cultura evolui. A Revolução Industrial, com suas máquinas a vapor e suas construções de ferro, trouxe à tona a figura do operário, um homem de ferro moderno que moldava o metal com suas próprias mãos, um símbolo da força de trabalho. No século XX, o surgimento dos super-heróis nos quadrinhos e no cinema popularizou a figura do Homem de Ferro como um personagem tecnológico e poderoso, um reflexo do fascínio pela tecnologia. O fascínio pelo metal, pela força e pela imortalidade se manteve, mas agora revestido por uma nova roupagem adaptada ao mundo moderno, mostrando como as histórias se moldam ao contexto da época. A lenda do Homem de Ferro, portanto, demonstra uma incrível capacidade de adaptação e renovação, assim como a cultura brasileira se reinventa a cada dia. A busca pela criação de um Homem de Ferro real, um ser humano com poderes sobre-humanos através da tecnologia, sempre fascinou a humanidade. Desde o mito grego de Dédalo e Ícaro, até os dias de hoje, a busca pelo aprimoramento humano através da tecnologia continua. Leonardo da Vinci desenhou protótipos de máquinas voadoras e armaduras, antecipando o futuro. No século XX, próteses robóticas e exoesqueletos nos aproximam da criação de homens de ferro. A busca pelo Homem de Ferro real levanta questões éticas e filosóficas importantes. Ao longo da história, a lenda do Homem de Ferro se alimentou do mistério e do desconhecido, assim como as lendas do folclore brasileiro se alimentam da nossa imaginação. A falta de conhecimento científico sobre a natureza do ferro e a dificuldade em manipulá-lo contribuíram para a criação de mitos e lendas que buscavam explicar o poder e a magia por trás desse metal, um reflexo da nossa necessidade de explicar o mundo. Com o avanço da ciência, fomos capazes de desvendar os mistérios do ferro, desvendando os segredos por trás da lenda. Hoje, sabemos que sua resistência se deve à estrutura de seus átomos, que sua maleabilidade é resultado de suas propriedades químicas e que sua importância para a vida se deve à sua presença na hemoglobina do sangue, revelando a ciência por trás da magia. O conhecimento científico, no entanto, não diminui o fascínio pela lenda do Homem de Ferro, assim como a ciência não diminui a beleza de um conto folclórico. A lenda do Homem de Ferro atravessou os séculos, adaptando-se e transformando-se ao longo do tempo, mostrando sua força e resiliência, assim como a cultura brasileira se mantém forte.
a figura do Homem de Ferro continua a exercer um fascínio singular sobre a imaginação humana, um símbolo que transcende o tempo.